Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer ter você aqui, futuro ou futura oficial de chancelaria. Meu nome é Gabriel, eu vou ser o host aqui desses encontros que vão acontecer no canal do Linguagem Diplomática, que estreiam todas as sextas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, que tem muita coisa boa vindo por aí. O grande objetivo aqui desse encontro super especial é a gente dar conta de um tópico muito relevante para quem já vem estudando ou vai começar a estudar para o concurso do Ministério das Relações Exteriores. Algo que já era esperado para o concurso de 2023 é que os candidatos seriam uma etapa discursiva na prova. Mas a grande novidade dessa vez é que as dissertações em língua portuguesa e língua inglesa, elas vão ter como pano de fundo o tópico de atualidades. Obviamente, né, para quem tem o sonho de trabalhar no Itamaraty, essa deve ter sido uma excelente notícia, mas eu entendo também que o tempo de estudar todas as matérias do edital, que não são poucas, e ainda se manter atualizado vai ser um grande desafio para todos os candidatos, tá todo mundo no mesmo barco, né? Pensando nisso, o Linguagem Diplomática vai oferecer esses encontros gratuitos, que vão ficar disponíveis aqui no canal do curso, para você entrar em contato com os principais tópicos que o edital desse ano trouxe para os candidatos. Como a gente sabe, né, que o tempo dos candidatos também é muito escasso, a gente vai prezar aqui realmente por ir direto ao ponto, sem enrolação, para que você possa aproveitar ao máximo dessa novidade incrível que a gente está montando aqui para você e tenha a melhor preparação possível. Lembra de ficar até o final, porque a gente tem uma novidade bastante especial também para apresentar para vocês por aqui. E na conversa de hoje, vocês estão vendo, eu não estou sozinho, né, nessa tarefa de falar um pouco sobre os tópicos de atualidades. É com grande prazer que eu estou aqui para dividir o espaço com o professor Denilson e o professor Wagner, para a gente bater um papo sobre atualidades, estudo de línguas e atualidades para a prova de AFCHAM, e hoje especificamente para a gente tratar do tema da semana, que seria o tema de segurança. Então, Denilson, boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Oi, Gabriel, boa tarde. É que nós estamos saindo de um período um pouco mais ou menos puxado, né, Wagner, com a segunda fase do CACD, né, e foi a novidade, né, do Off-Cham foi bem interessante, né, que nós estávamos ali envolvidos na segunda fase, aí quando respiramos ali o edital na segunda-feira, né, Tudo, então tudo assim. conectado. Mas, por outro lado, né, agora, assim, é uma fase de trabalho excelente para todos nós, obviamente, e principalmente para quem está nessa jornada e na expectativa disso, né? Você vê essa nova atividade, né? Aumento de vagas no CACD, abrir, né, o concurso finalmente, né, de Off-Cham. Nós sabemos que para a carreira também tem a defasagem ali, acho que é um momento crucial, de fato, né? Com certeza. Enfim. E por aí, Wagner, tá, como é que está a expectativa para receber novos alunos, novos candidatos para o concurso de AFCHAM? A expectativa é sempre positiva, né? Muito animado para trabalhar. Eu costumo dizer que eu dou muita sorte, porque eu trabalho com o meu hobby, né? E eu adoro língua portuguesa, adoro discutir atualidades, adoro falar de literatura e apoiar a galera. Eu não gosto da palavra ajudar, né? Parece que alguém vai fazer alguma caridade, mas isso é horroroso. Apoiar a galera a fazer textos bacanas, né? Complexos, o que não significa tedioso, o que não significa que precisa desenvolver algo assim mirabolante, mas realmente desenvolver técnicas de escrita que são bastante possíveis, aí estão ao alcance de todo mundo. E aí a gente traz a nossa experiência, né, já de muito tempo, para trabalhar com o pessoal da melhor maneira possível e ver a vitória de cada um, de cada uma que está aí nos assistindo, é o nosso prêmio, né? A gente fica muito feliz quando tem aí Isso aí. retorno. Bom, passei, estudei, passei, isso é legal demais. Tá tudo ótimo, só o calor que não. De resto, tá tudo ótimo. Maravilha, maravilha. Então, realmente, já indo para o tema, né, do que a gente acordou de trazer aqui hoje, a ideia é que a gente possa conversar semanalmente. Então, eu conversei com o pessoal, né, toda sexta-feira, aqui no canal do Linguagem Diplomática, e que a gente possa abordar os temas que estão expostos ali no edital. E, de fato, o interessante é que a gente tem 12 semanas até a prova, né? A gente está gravando realmente essa conversa já na primeira semana ali em que saiu o edital, e a gente tem a oportunidade, a partir daqui, todos os candidatos vão ter essa oportunidade, né? Então todo mundo começou no mesmo lugar, que é treinar realmente os tópicos daqui, dessa semana, até o final realmente na semana que antecede a prova. A nossa ideia, obviamente, a gente quer ouvir sugestões do pessoal, o que eles imaginam que seria mais interessante para a gente aproveitar esse momento aqui de troca de ideias realmente, mas a ideia inicial é a gente pegar por semana e dar um zoom em determinado tópico,
na ordem, inclusive, que eles estão dispostos ali no edital, né? O pessoal já deve ter olhado isso, já viu realmente do que a gente tem. Então, né? A gente tem segurança, transportes, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais e desenvolvimento sustentável barra ecologia. Eu coloquei barra ecologia ali realmente porque eu imagino que esse tópico ele possa ser unido em um só, né? São tópicos bastante próximos um do outro, mas a gente tem de fato realmente uma miríade de coisas para tratar. Dentro de cada um deles são assuntos intermináveis, de fato, mas que é importante que o candidato ele tenha realmente uma noção básica de cada um deles, né? Realmente que ele possa ler assuntos interessantes, possa ler textos atuais e relevantes nesse contexto de preparação, que são 12 semanas de preparação. E a nossa ideia aqui, realmente a sugestão que a gente dá para os candidatos é, toda sexta-feira a gente vai estar fazendo esse encontro, e, obviamente, no final de semana você pode pegar realmente para estruturar todo o teu estudo a partir desse encontro que a gente faz. Obviamente, aqui como uma sugestão apenas, né? Porque a gente sabe que o tempo é escasso, são diversas matérias para estudar, mas aqui a gente tem uma sugestão realmente de tratar um tópico por semana, até a semana que antecede a prova. Eu acredito que a gente pode tirar bastante proveito a partir disso. Mas, Enilson, eu queria começar aqui, obviamente, contando com a tua expertise, né, na correção de língua inglesa, sobretudo, porque é interessante que a gente uniu o útil ao agradável aqui, tendo nós três esse encontro, né, porque o Denilson é especialista em provas de inglês, o Wagner é especialista em prova de português, e eu, como internacionalista, obviamente, tenho uma palhinha ali, realmente, em alguns tópicos, em alguns temas, obviamente, atualidades, política internacional é algo que eu gosto muito de estudar, a gente pode dar algumas dicas gerais para os candidatos. Pensando no tópico de segurança, Denilson, a gente tem realmente implicações diversas, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Pensando nesse último, né, imaginando um contexto mais global realmente do que acontece dentro do tópico de segurança, o que é interessante para o candidato ter atenção agora realmente? Aonde que ele pode buscar bons textos? O que seria mais recomendado para ele, imaginando que o tópico de segurança apareça tanto na prova de português quanto de inglês, mas vamos focar aqui realmente na de inglês. O que seria interessante para ele começar a construir realmente dentro desse tópico? Então, Gabriel, eu vou ser um pouquinho mais genérico no início e vou entrar na questão da segurança. Em primeiro lugar, eu vejo essa previsão no edital como uma grande vantagem, tá? Então, a princípio, o candidato pode se deparar com aquilo, né, ter um pouco de angústia, porque são muitos temas, são 12 temas que ele tem que dar conta ali. Mas, por outro lado, se isso for de forma organizada, né, você ter esses tópicos previstos, você poder manter uma rotina de contato, leitura com esses temas, né, e você ganhar ali o devido conhecimento e linguagem específica para tratar de cada um deles, né? Então, no caso esse primeiro tópico de segurança, já é uma coisa que, de certa forma, eu vinha trabalhando na preparação para a diplomacia com esse assunto, né? E, enfim, tem uma série de possibilidades ali, né? Enfim, tá simplesmente segurança, né? Mas você pode tratar, como você colocou, da questão da segurança, segurança interna. Então você tem questão de crime organizado, por um lado, né? Que você pode explorar, trabalhar, né? Mas não somente isso, né? Só por esse lado, né? Tem a questão do crime cibernético também, né? Da cibersegurança, né? Mas tudo isso também com uma perspectiva internacional. Afinal, nós estamos, né, lidando com uma carreira, né, que é de fato internacional e certamente, né, o concurso quer entender seu ponto de vista sobre esse tipo de relação. Se você é capaz de fazer esse tipo de conexão, inclusive. Né? Então, tanto os problemas internos, né, com relação a crime ou a prevenção internamente, a relação da tecnologia com a prevenção e controle, né, e monitoramento disso tudo, quanto também, né, nas relações entre estados, né, nós falamos aí existe, né, enfim, até os conflitos entre estados e também, obviamente, as próprias vamos dizer assim, o cyber war, né? A guerra, enfim, uma guerra aí no campo digital, de tecnologia, de informação e etc. O papel das mídias sociais e a questão da interferência, né? Enfim, no campo político, na democracia, etc. Tudo isso que, de certa forma, ameaça a democracia, ameaça
a segurança interna, ameaça dados pessoais, enfim, você tem tudo isso. E se você caminha pela leitura de atualidades no campo, aí vamos pegar aí as leituras atuais relacionadas a relações internacionais, a diplomacia e etc. Esses tópicos, né, de, né, lá o cyber security, né, segurança digital, o crime internacional nessa área, né? Enfim, questão de fronteiras, né, monitoramento, crime, etc. Ele está sempre presente nesses artigos e nessas publicações mais recentes. Então, se você pegar, e eu digo isso tanto pelo lado da mídia, né, se você pegar jornais e revistas, né, como também pelo campo acadêmico, são temas que estão em alta ali. Então, isso pode ser utilizado aí como um indicador, né, como um termômetro para onde ir. Que são as questões, são os nossos problemas atuais. Né? E eu vejo assim como fundamental, né, de fato, ter o contato com esse tema, né? E agora até fazendo uma relação com o perfil de prova que nós esperamos pela banca. A banca vai pedir ali para você, né, nessa proposta de redação, um roteiro de tópicos, um roteiro de temas, e você, enquanto candidato, vai ter que ter a capacidade de abordar aqueles temas naquela sequência. Então, é essencial ter esse contato. Ele é via processo de leitura, basicamente, né? Você pode até ir para outros canais, né? Tem muito conteúdo relevante, obviamente, né? No YouTube, nas redes sociais hoje. Mas o tempo é curto. O tempo é curto e eu acredito que como a gente vai fazer uma prova escrita, né, e receber uma prova também para a gente interpretar, realmente acaba que o caminho mais, acredito, mais simples, né, nesse momento realmente que antecede essas 12 semanas ali para a prova, seria de fato ir atrás de bons textos, né, que tratam do assunto. Exatamente. E eu digo isso para o texto, vamos lá, até agora, né? Depois o Wagner vai dar o ponto de vista dele sobre a língua portuguesa, mas essa é uma metodologia que eu já emprego na preparação para diplomacia, que é ter uma base de textos dentro desses temas, né, para que o candidato possa, em primeiro, ter contato com o conteúdo, né, observar os conteúdos, né, que estão sendo trabalhados e apontados, né, o estilo, a linguagem, né, dos diferentes tipos de texto, né, e a linguagem específica mesmo. Quando você tiver que colocar isso no papel, quanto mais familiaridade com a linguagem, por exemplo, no campo da segurança, dessa questão da segurança internacional, da tecnologia, etc. Os termos específicos para isso, principalmente em inglês. Você ter a capacidade de colocar isso na redação, certamente vai ser um diferencial. Então, daí a importância, principalmente, da leitura, né? Apesar da existência de materiais produzidos em outras mídias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, trazendo esse contexto da segurança, eu queria entender de você, professor Wagner, o que você entende? Obviamente, a gente está estudando, os candidatos estudam para um concurso para ser servidores públicos, né, para atuar em nome do Brasil, inclusive. Então, a gente tem que entender realmente como o Brasil se porta, né, dentro desse momento de insegurança, talvez, que a gente vive. O que você enxerga realmente em termos de sugestões para os candidatos? Se a gente for dar um zoom dentro desse tópico, o que seria relevante para ele entender de fato que pode ter relação, tanto, igual o Denilson comentou, são vários aspectos que trazem a segurança realmente como um assunto global, mas obviamente a segurança ela é um assunto nacional também. O que você acha que o candidato pode tirar realmente a partir disso para, enfim, construir uma boa argumentação dentro da prova, construir uma argumentação consistente no dia da discursiva? Claro. Bom, Gabriel, seguinte, amigos que estão nos assistindo. No caso específico de português, a gente tem que imaginar, daqui a um minuto e meio, eu chego no conteúdo. A gente tem que imaginar que nós vamos lidar aí com um intervalo de 35, 45 linhas, onde você vai desenvolver, como o Denilson bem disse, né, os tópicos ordenadamente, e vamos imaginar que você vai desenvolver 4 parágrafos, uma introdução e mais um para cada tópico. Estou imaginando aqui. O que significa isso? Significa que o espaço é pequeno, é aí que eu quero chegar. O espaço para desenvolver uma argumentação é muito pequeno. E a gente tende, né, a ler muita coisa, a estar bem informado, tentar buscar muita coisa, e acaba que na hora o aperto vira o contrário. Você fala, o que eu vou colocar aqui dentro num espaço tão pequenininho? E aí é que eu quero chegar.
Nós precisamos ler, e ler bons textos, né? Nós vamos indicar bons textos para o pessoal ler. Tem muita coisa boa, né? É uma pena que nem todo mundo use a internet no aspecto positivo, né? É muita rede social, é muito joguinho, nada contra, né? Eu, inclusive, adoro joguinhos, mas tudo tem seu tempo, né? E tem muito material bom e fácil de localizar, às vezes acesso gratuito, né? Textos acadêmicos, como o Denilson falou, ou revistas, e a gente consegue, a partir de leitura, desenvolver duas coisas. Primeiro, desenvolver a informação em si. O que a gente acha que sabe falar. A grande verdade é essa. Segurança? Segurança eu sei, é um problema. Aí você fala, mas onde você quer? Lembra sempre, mentaliza. O espaço é pequeno. Você tem que ter domínio do assunto para saber chegar nele e não ser prolixo. E, além do mais, você desenvolve o conhecimento técnico. É importante quando você mostra para o seu corretor que você é uma pessoa informada no assunto. Você consegue desenvolver termos, nós vamos falar de saúde, educação, de cultura, termos que são afeitos àquele campo de conhecimento. Isso é muito bacana. O corretor olha com ótimos olhos quando ele pega um texto assim. E aí, especificamente no caso do Brasil, eu penso, por exemplo, o seguinte: nós temos, claro, o caso de segurança interna, né? A primeira coisa que nos vem à cabeça, né? Como lidar com as questões da criminalidade, sempre tão prementes num país como o nosso, né? Qual a solução para determinadas coisas? Eu diria até, vou roubar a palavra aqui das bancas de Enem, qual a intervenção para determinadas coisas? Solução é uma palavra tão grandiosa, né, que eu não sei nem se cabe. Qual a intervenção para determinadas coisas? A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Poderíamos dar dezenas de exemplos. A gente vê a questão das drogas. Como lidar com isso, sendo que vem há anos e anos e anos lidando com a mesma coisa e todos nós sabemos que não está resolvendo, né? Não precisa ser versado em nada para chegar à conclusão de que, do jeito que está sendo feito, não está resolvendo. E há inúmeros estudos na área, há inúmeros artigos na área com variados pontos de vista. Inclusive, acredito que o pessoal esteja acompanhando, no momento há uma discussão no Supremo, né? Há uma discussão sobre porte, diferenciar porte de droga, de tráfico. Ou seja, são discussões sempre muito atuais, mas complexas exatamente no sentido de entender que não se resolve com questões simples. Aí o amigo, a amiga que está me ouvindo vai falar assim: mas se não resolve com questão simples, como que eu, com 40 linhas, vou resolver isso com questões simples? Bom, você vai aprender a refinar o ponto que dá naquele espaço, que é exatamente dominar isso e tentar entender o que colocar ali. Por exemplo, nesse caso, não só das drogas, mas de outros problemas internos, questão da inteligência, né? Não a inteligência individual, questão de sistemas de inteligência coletivos que tocam, inclusive, um pouco no que o Denilson já falou. E pode ser também interessante conectar tudo isso com a questão da segurança externa, né? Segurança das fronteiras. E aí voltamos para a questão da tecnologia. Você pega um país com uma fronteira gigantesca, perdão, o professor de português errando concordância, né? Uma fronteira gigantesca como a nossa, como lidar com isso? Porque já se sabe, né, que a fronteira o tempo inteiro está aí sendo invadida por gente, arma, droga e por aí vai. Como lida com isso? E como uma coisa conecta com a outra? Como aquela arma que entrou lá na fronteira perdida foi parar lá num morro, não sei onde, e caiu na mão de um criminoso. Esse tipo de coisa é que a gente pode tentar entender dentro da perspectiva Brasil. E aí, para concluir essa passagem, eu acho que... Acho não, eu odeio essa palavra, né? Ninguém acha nada. Você pensa ou você não pensa. Eu penso que os textos, por exemplo, do Luiz Eduardo Soares são fundamentais. Eu vejo... Secretário de Segurança Pública já foi, né? Então ele consegue oferecer uma boa E ele visão. tem tanto o lado acadêmico quanto o lado
digamos, prático. Não que o acadêmico não seja prático, mas exatamente por ser secretário de Segurança Pública e por já ter ocupado vários cargos, tem um outro ponto de vista. É um sujeito muito esclarecido, muito sensato. É uma ideia bacana, por exemplo. Tem vários outros que eu vou sugerir com calma. Bacana, bacana. Isso é interessante também, a gente ter noção de argumentos. Obviamente, eu acho que o candidato ele tem que defender ali o ponto de vista dele, ainda mais se isso for realmente exigido dele, né? A gente está trabalhando em cima de possibilidades tanto de uma exposição quanto uma argumentação dentro dos textos, tanto em português quanto em inglês. Agora, Denilson, você acha interessante que o candidato ele estude conceitos na hora que ele for realmente trabalhar em cima de uma redação em inglês, por exemplo, que ele vá atrás realmente de definir e exemplificar o que ele está tratando dentro do texto dele? Então, é, obviamente, né, tudo isso depende do tipo de formato de pergunta, né, que vai ser colocado, né, o desafio que vai ser indicado para o candidato. Eu coloco isso pelo seguinte, né, na nossa expectativa, né, de formato de questões, né, você vai ter um roteirinho ali a cumprir e que ele pode pedir ou se deparar com a necessidade de desenvolver algum tipo de conceito, algum tipo de ideia, definir esse tipo de conceito, né? Ou ir mais para um lado argumentativo também, ou misturar as duas coisas ali no mesmo texto. Algo que ele tenha que, por exemplo, trazer uma sequência num texto, por exemplo, de solicitar uma perspectiva histórica, uma definição de um problema, de um conceito, né? E alguma argumentação em cima daquilo. Não, uma proposta, né, de intervenção, como disse o Wagner. Então, é bem viável. Então, é, eu diria que esse é, de fato, um processo relevante, né? Você precisa ter em mente, né, e ter contato com essas leituras sobre esses principais conceitos relativos, né, relacionados com o tema, né? E também, obviamente, ter noção do que é argumentado. Certamente, por exemplo, questão de segurança, você vai ter ali um processo histórico sobre o que está acontecendo, como chegou ali, né? Você tem essa série de conceitos relacionados ao tema, né? Os desdobramentos, né? As ramificações ali que ele tem, né? E uma linha de argumentação, ou no sentido de como atingiu tal patamar, ou como você pode reverter ou intervir, né? Como, por exemplo, é, prováveis soluções, né, para aquele determinado tipo de conceito. Então, obviamente, você tem uma fundamentação do texto, né, pelo menos na prova de inglês, né, de outro nível, quando você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Se você dá um argumento, você ampara ele, né, com o que nós chamamos de illustration, um exemplo, um dado, uma data e etc., né? E se você puder também trabalhar com um conceito que você tem capacidade de definir, você vai atingindo o auge ali do que é a capacidade de argumentação em inglês, né? Então é fundamental e por isso que eu coloco, né, e a ideia do nosso debate chamar a atenção para a importância da leitura disso, né, de ler, e que o caminho da preparação seja via leitura, né? Que aí nós vamos, e no inglês talvez aí nós temos um desafio ainda extra, né? Que é até a questão assim, do vocabulário específico, da outra língua, vai até para o campo da ortografia, que é extremamente desafiador, né? Então, você precisa ter esse contato ali frequente, né? E, enfim, distribuir isso nesse tempo que ainda temos pela frente, né? E Mas tentar são algumas semanas transformar. ainda. São algumas semanas, acho que os candidatos têm realmente a oportunidade de treinar muito a partir daqui. De fato, é o tempo que todo mundo vai ter, né? Do momento que a gente descobriu ali no edital realmente que atualidades seriam cobradas, é o tempo de construir realmente os seus argumentos, as suas leituras. Então a gente dá essa indicação de fato, porque como atualidades ela não é uma matéria bruta da prova, né? Ela não apareceu, por exemplo, na primeira fase, ela apareceu realmente como pano de fundo da segunda. A gente tem que distribuir, obviamente, o tempo entre as matérias que importam, né, para você ser aprovado, ter a nota mínima para ser aprovado na prova objetiva e ter a nota realmente para ter a sua redação corrigida, ao mesmo tempo em que a argumentação, pelo que ficou claro aqui realmente que os professores trouxeram, uma argumentação consistente, de fato, navegando em um mundo de possibilidades,
Mas, obviamente, o que a gente traz aqui, nesse momento, eu acho que isso fica bastante claro para o candidato, é que a gente parte do geral e vai para o particular. Eu acho que ele sempre começa a partir dali. Na hora que a gente bate o olho no edital, a gente vê a primeira possibilidade, né? Então, segurança, transporte, energia, e dentro disso, realmente, a gente vai criando um afunilamento para a gente trabalhar em cima de ideias, conceitos, autores. O professor Wagner citou um super de um autor aqui que, interessante realmente para o ramo. A gente pode trazer outros, inclusive. Eu acho interessante, né? Eu, como internacionalista aqui, o pessoal que é formado em RI provavelmente conhece o Karl Deutsch, né? Ele tem um conceito bastante famoso que são as comunidades de segurança. Poxa, trazer isso para dentro da prova, mostrar uma argumentação consistente, isso tudo vem realmente através da prática, da leitura, mas é algo de fato que a gente tem que mirar para ser algo não pontual, realmente, na preparação, mas que não ocupe todo o tempo do candidato, de fato, né? A gente tem um tempo ali para perder com licitações, contabilidade, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem que estar atualizado em relação aos principais problemas do mundo, né? E é por conta disso, né, que aqui no Linguagem Diplomática a gente vai manter esses encontros por aqui. A ideia, como vocês bem viram, não é esgotar o tema, fazer uma aula sobre ele, é realmente dar sugestões para que isso vire o pontapé inicial, para que realmente o candidato construa os próprios argumentos. Cada redação, acho que o professor Wagner e o professor Denilson concordam, né? Cada redação é única. Cada composition ali, realmente, os temas, o que o candidato pode abordar, é uma miríade de possibilidades, né? Então, aqui o objetivo não é a gente esgotar isso, seria impossível da nossa parte fazer isso. Mas, obviamente, né, eu acho que a sugestão principal nesse momento é trabalhar com bons textos, trabalhar realmente em cima de autores consagrados, subsídios realmente para você utilizar no dia da prova. Pensando nisso, né, que nós todos aqui a gente gostaria de fazer um convite para quem está assistindo também, o Linguagem Diplomática montou uma proposta super interessante para ajudar o candidato nesse momento, ajudar ele a economizar tempo e ir direto no que importa. Junto com a gente montou um time de fato, que agora vai estar olhando especificamente para a prova discursiva de português e inglês, em que toda semana, né, que a gente vai ter esses encontros às sextas-feiras, já no momento seguinte ao nosso encontro, o candidato ele vai receber uma proposta de redação, né, como se fosse um simulado completo, que ele vai receber ali no período da tarde, tanto em português quanto em inglês. Então vai vir uma proposta que o professor Wagner montou, uma proposta que o professor Denilson montou. A gente, obviamente, nesses encontros, a gente sai de uma visão mais generalista do tema, né, da maneira que a gente fez aqui. Logo em seguida, você consegue ter acesso a ir para o particular, a ir para o específico, você ir procurar, você ir atrás de construir seus argumentos. Isso realmente não é algo que alguém vai fazer por você. No dia da prova, de fato, vai ser exigido que aquilo esteja consolidado, seja no teu material, enfim, nas tuas anotações e, no final das contas, na tua cabeça, né? Então, realmente isso que a gente está propondo por aqui. Então, a gente montou uma proposta bastante simples, bastante enxuta, mas que a gente acredita, de fato, que pode ajudar o candidato nesse momento. Então, se você conferir o link que está aqui na descrição, já no primeiro, você vai ver que por R$10 por semana, a partir dessa semana que começa realmente aqui no edital, R$10 por semana você consegue ter acesso a um simulado completo na língua portuguesa, na língua inglesa, e acompanhando isso, de fato, uma curadoria de textos montada aqui por esse time de especialistas, que vai te ajudar a não realmente ir atrás do que é melhor ou pior. Aqui a gente parte realmente de ir atrás de bons textos que vão te dar o subsídio necessário para realizar uma boa redação. Está tudo ali realmente por semana, por apenas R$10, o candidato pode usar o final de semana dele completo realmente para trabalhar em cima dessas propostas, treinar, eu acho que é o mais importante também, né? Então, trabalhar em cima do pano de fundo, que seria atualidades, aqui acho que está materializado no meu papel realmente como internacionalista, ao mesmo tempo que você coloca o seu texto em prática, escreve, treina, o tempo da prova vai ser muito importante. E, obviamente, daqui para frente a gente vai trazer muitas dicas, muitas sugestões. Não se inscreve, não deixe de se inscrever no canal, inclusive, para receber essas atualizações, porque semanalmente, até a semana que antecede a prova, a gente vai estar comentando de maneira geral sobre os temas e propondo de maneira específica realmente o que o candidato deve estruturar realmente para ter um bom caderno, para ter boas anotações e conseguir fazer uma excelente prova lá no dia 10 de dezembro. Então, eu queria agradecer vocês aqui realmente para a gente ter trocado esse primeiro bate-papo. Eu espero, de fato, que a gente torne isso um momento de encontro aqui para os candidatos nas sextas-feiras, né? Que a gente vai realmente
ter a semana inteira para estudar ali. A gente encerra a semana na sexta-feira para comentar um pouco de atualidades, trazer realmente o ponto de vista dos professores, sugestões de estudo, o que pode funcionar, o que pode não funcionar. E a partir disso, obviamente, a gente vai trocando ideia entre os candidatos podem trocar ideias com os professores. A gente tem muita coisa boa vindo por aí, então não deixa de se inscrever novamente aqui no canal do Linguagem Diplomática, tem muita coisa boa vindo. Eu queria agradecer a vocês, professores, a gente vai se encontrar, obviamente, nas próximas semanas, né? Mas eu queria que vocês dessem um recado final para os candidatos também, uma dose de motivação para eles, porque o caminho não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que quem manter a constância, manter a motivação nessa reta final, vai conseguir a tão desejada aprovação. Denilson, se quiser dar um tchau aí para os candidatos? Sim. Eu queria só aproveitar para reforçar uma questão sobre o aspecto metodológico, né? É que dentro desse conjunto, né, de propostas, né, toda semana, né, felizmente nós temos o número de tópicos, né, eles coincidem com o número de semanas, né? Então, nós vamos fazer da mesma forma, tá? São 12 propostas de redação, né, cada uma dentro de um dos temas colocados no edital, acompanhados dessa curadoria de textos, né, ali criteriosamente selecionados para ajudar nesse aspecto que nós falamos, né, para você fazer a leitura, obter informação, né, sobre o tema e linguagem específica, né? Então, esse pacote, né, ele vai estar lá disponível no nosso site, como você colocou, né? Só clicar aqui abaixo no link para conhecer a proposta, né? Enfim, e dentro da plataforma também, né, o candidato tem essa possibilidade, né? A lista de leitura, fazer a proposta de redação em seguida, e se ele quiser, lá ele tem a possibilidade até mesmo de contratar a correção de uma ou outra redação, ou quantas ele Bom tiver frisar que, interesse, né? inclusive, on demand, né? A gente vai fazer realmente uma proposta ali que o candidato ele seleciona, ele gostou da proposta, montou ali o texto, ele tem a possibilidade de enviar a proposta que ele quiser, né? Não precisa fechar um pacote de várias correções ali, semanalmente. Então, a pessoa que se inscrever no curso ela vai receber logo após aqui a nossa transmissão do nosso encontro e passar o final de semana, quem sabe, treinando realmente a redação E, com pano de fundo de atualidades e ter sucesso no dia da prova, né? e é correção padrão linguagem diplomática, né? Padrão linguagem diplomática, Enfim, conhecido que por é a todos. nossa correção, né? Um processo inovador no mercado, que nós fazemos a correção e você vai receber ali um vídeo privado de análise da resposta, né? Com feedback, orientação, avaliação, né? E, professor Wagner, uma dose de motivação aí para o pessoal nessa reta final. Olha só, gostaria de falar três coisas. Felizmente, né, o Denilson falou aí das nossas correções. Depois da segunda fase do CACD, tive a felicidade de receber o retorno de muitos candidatos. Muito obrigado, dicas muito boas, porque a gente desenvolveu uma metodologia que é muito prática, né? Eu vou no texto com a pessoa e falo, olha, não pode fazer isso, não pode. Você não pode colocar tal palavra em tal lugar por causa disso. Não é uma marcaçãozinha escrito assim, não pode. Então é uma coisa muito dinâmica e pelo visto, parece que tem funcionado. O pessoal gostou. Outra coisa, parece clichê, né? Mas de vez em quando os clichês são essenciais. Tem que ler, né, gente? Desculpa se eu não trago uma boa notícia, mas tem que ler. Eu acredito que o pessoal todo que está aí é um pessoal que gosta de ler. E o Gabriel falou lá no início, eu particularmente também, eu gosto muito de ler atualidades, de estar por dentro dos assuntos. É tão bom, né? A gente ficar informado, entender do mundo, do país, de vários. A gente fica até pessoas mais interessantes, né? E a gente tem que ler. Agora, vou ser muito sincero, o que nós vamos fazer, né? Nós temos as correções, nós temos a curadoria, nós temos tudo isso aí organizado para entregar um trabalho de primeiríssima qualidade. Será que você, candidato ou candidata, será que você poderia fazer tudo isso sozinho, absolutamente sozinho? Claro que poderia. Se eu disser que você não poderia, mentira. Só que o que você vai fazer no tempo X, nós vamos reduzir em 30 o seu tempo, direcionando para que você possa fazer isso de uma forma eficiente, dinâmica. Esse é o grande barato, né? O professor, eu tô nisso aí, a estrada já... Eu estou igual ao episódio final de Supernatural, né? A estrada até aqui, né? Estou longe já. Essa estrada ela vem me trazendo para entender que eu venho
facilitar, né? Eu venho dinamizar, motivar. O aluno pode fazer sozinho? Pode, claro que ele pode. Só que se comigo fizer em uma semana, sozinho ele vai levar um ano. Então eu acho que vale a pena pensar. Eu estou falando eu, mas é óbvio que eu quero dizer o Denilson, né? Nossos colegas em outras questões, a Marina e o Léo, né? O Gabriel aqui com a gente na parte das atualidades. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer uma coisa bacana. Eu acho que essa live já é uma pequena amostra disso, né? Um bate-papo tão gostoso. Por exemplo, gostaria de assistir. Acho que foi tão legal, tão interessante. E vamos fazer um trabalho bacana e vamos caminhar todo mundo junto aí, rumo à vitória. Com certeza. Então, a gente não tem tempo a perder, né? Nessas 12 semanas, o pessoal vai estar acompanhando aqui realmente esse encontro ao vivo. Encerra a semana de estudos aqui no Linguagem Diplomática. E você sabe que no final de semana você vai ter uma proposta, enfim, montada realmente de fato, olhando para o modelo da prova, né? Do que vai ser exigido ali para que você possa treinar, ir atrás realmente de conhecimento, você possa estruturar um bom texto. Esse é o nosso principal objetivo por aqui. Então, lembra, por R$ 10 por semana, você pode ter acesso aqui às propostas de linguagem diplomática. Posteriormente, se você quiser contratar on demand as correções da redação com o professor Denilson, especificamente, ou com o professor Wagner, vai ter à disposição realmente dos inscritos ali dentro da nossa plataforma. Então, é uma oportunidade muito boa para os candidatos ganharem tempo, realmente treinarem porque a prova vai exigir e de fato, terem um excelente desempenho nesse ano. Então, gostaria de agradecer novamente vocês aqui pela oportunidade. Nos encontramos na próxima semana para falar de um outro tema, dessa vez não mais de segurança. E qualquer sugestão, obviamente, que o pessoal tem em relação a esses encontros, o que vocês gostariam de ver por aqui, fique à vontade para usar a caixa de comentários aqui do nosso vídeo também, das sugestões, feedbacks. É muito importante também, porque o objetivo, igual a gente comentou por aqui, é ajudar os candidatos de uma maneira simples, mas de fato que seja efetiva. Então, nos vemos dentro da plataforma de Linguagem Diplomática e até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos. Um abraço.